Neste desafio vou mostrar mais um mecanismo que me parece poder vir a ser interessante para os vossos projetos. A forma como nós podemos utilizar um objeto, um controle, como lhe queiram chamar, que existe dentro do C# ou da Net Framework, que é a Checked Listed Box, o Checked List Box. Como é que nós podemos fazer isto, neste caso, no contexto de eventualmente podermos ter uma lista de funcionários, querer selecionar múltiplos funcionários, ou todos, ou nenhum, etc., e depois passá-los, por exemplo, para o interior de uma list box. O exemplo da aplicação é extraordinariamente simples. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma lista deste lado, que é muito semelhante a uma list box, mas que é uma list box que nós temos aqui, mas tem uma particularidade, é que cada um dos itens desta lista tem uma checked box. Okay? E isto permite-nos fazer aqui multisseleção, ou neste caso, selecionar múltiplos funcionários nesta circunstância. Isto é, se eu fizer aqui um clique, nós vamos poder selecionar vários funcionários. E quando eu clico aqui neste botão apresentar, ele vai passar aqui para este lado apenas a lista dos funcionários selecionados. Mas eu acrescentei aqui outras duas funcionalidades, que é selecionar todos ou selecionar nenhum. Neste caso, quando eu clico em apresentar, como não tenho nenhum selecionado, não vai nenhum. Se eu selecionar todos, ele vai passar todos. Se eu selecionar nenhum e só selecionar, por exemplo, o 10, eu vou clicar e vai ser apresentado o funcionário número 10. Está então lançado o desafio. Espero que vocês consigam resolver este desafio. Eu vou já, de seguida, mostrar qual a solução encontrada. Vamos então criar aqui o nosso projeto. File, New, Project. Vamos lhe chamar Desafio 37. No nosso formulário, nós vamos colocar uma list box. Vai ficar aqui assim, deste lado, é onde nós iremos apresentar os resultados da nossa seleção. Vamos colocar uma Checked List Box, que é uma list box muito semelhante àquela que nós temos ali. Ups. Okay? Muito semelhante a esta que nós temos aqui, mas com a particularidade de cada um dos itens passar a ter uma checkbox antes. Okay? Vamos também adicionar aqui um button. Vamos colocar aqui no topo, mais ou menos centrado, não há problema. Vamos copiar aqui uma vez e copiar uma outra vez para colocar aqui em baixo. Okay? Podemos fechar aqui um pouco. Vou aproveitar já para colocar aqui o meu formulário centrado. Okay? Não há aqui muito espaço, mas eu vou procurar aqui encontrar a opção. Certo? Vamos aqui muito rapidamente apenas dar nomes às nossas listas. Neste caso temos aqui a lista 1, por exemplo. E aqui vamos ter a lista 2. Não interessa muito bem agora aqui estar a dar nomes ou estar a alterar o texto dos botões. Se calhar alterar o texto faz sentido. Vamos colocar aqui, não no nome, mas sim aqui todos. Aqui nenhum. E aqui apresentar. Okay? Portanto, significa que ao clicar neste botão vamos colocar uma check aqui em todos os itens da minha checked list box, e ao clicar em nenhum vamos desselecionar todos. Ao clicar em apresentar, ele vai analisar quais são os itens que aqui estão e vão ser passados para aquele lado. No entanto, vocês vão encontrar aqui um pormenor que é muito interessante, ou melhor, eventualmente mais problemático do que interessante, no comportamento da list box. Eu vou-vos já mostrar porque é que eu estou a referir-me e vou mostrar-vos como vocês podem resolver isso. Vamos passar para a parte do código para criar então aqui os elementos da nossa lista. E vamos fazê-lo de uma forma muito rápida. Eu vou criar aqui uma lista do tipo string, à qual vou chamar nomes. Vocês podem chamar funcionários, seja o que for. É igual a uma nova lista. E esta lista vai ter aqui funcionários. Ok, para facilitar as coisas eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, abrir e fechar aspas. Vou colocar uma vírgula e agora vou replicar isto várias vezes. O que eu vou fazer agora é colocar o cursor no interior daquelas duas aspas lá no topo, pressionar simultaneamente Shift e Ctrl, ou melhor, Shift e Alt, e agora vou clicar no meio cá em baixo. Como vocês podem observar, está ali um cursor todo a selecionar aquela linha. Então significa que se eu agora escrever funcionário número e um espaço, eu agora posso começar a colocar aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar aqui o 10, o 11, 12, o 13, o 14 e o 15.
Ok? Temos então os nossos 15 funcionários, vamos adicioná-los aqui à nossa Checked List Box. Então como é que nós vamos fazer? Bom, muito simples, lista 1.items.headRange e agora vamos colocar aqui a nossa lista de nomes.toArray. Temos então que neste momento, se executarmos a nossa aplicação, nós temos aqui os nossos funcionários. E agora, muita atenção para este aspecto de comportamento nativo da Checked List Box. É que se nós clicarmos em cima de um funcionário, por defeito, o resultado não é a colocação da checkbox ali. Okay? E reparem, mesmo que eu clique por cima de um quadradinho destes, ou por cima do label, do nome, do texto, como queiram chamar, o comportamento inicial não é a colocação da checkbox. Bom, como é que vocês podem alterar este tipo de comportamento no sentido em que sempre que clicam num elemento, automaticamente ele fica com a check? Existe uma propriedade dentro deste objeto que vocês podem aqui ativar e que se chama Checked on Click, ou melhor, neste caso, Check on Click. E é esta propriedade que aqui está, que por defeito está igual a false. Se vocês passarem para true, significa que a partir de agora, quando vocês fazem um clique num elemento, ele automaticamente seleciona. Ok? Bom, posto isto, vamos passar então aqui para o manuseamento dos elementos daqui e depois também para o apresentar os elementos daquele lado. Bom, o que eu posso fazer agora é muito simples. Se eu quiser alterar o estado da checked box de cada um destes elementos, eu vou aqui a todos e vamos fazer simplesmente isto. Eu vou fazer uma iteração, um ciclo, for, vou colocar aqui int, por exemplo, a, igual a 0, que é o primeiro elemento da minha lista, e enquanto o a for menor que lista 1.items.count, isto é, enquanto ela for menor que o número total de elementos da lista, eu vou fazer aqui um ciclo em que a vai sendo incrementado. Para que é que vai ser utilizado o a? Para ir buscar ou para ir selecionar o índice de cada um dos elementos daquela lista. Então eu vou fazer o seguinte. Lista 1.setItemChecked, isto é, eu quero definir o valor checked de um determinado elemento, e agora reparem, ele pede-me o índice, neste caso será o índice A, quer dizer que vai começar pela primeira linha, depois na segunda volta passa para a segunda, e assim sucessivamente até atingir os elementos todos da minha list box, ou desta checked list box. E a seguir eu vou definir o valor. O valor é um valor booleano que significa que se for false não vai ter a check, se for true vai ter a check com o visto marcado lá dentro. Então vamos colocar aqui neste caso, como estamos no botão 1 e significa selecionar todos, eu vou colocar aqui o true. Ora, se eu agora for aqui ao nenhum, eu quero fazer exatamente o processo inverso. Isto é, eu quero selecionar ou fazer um ciclo por todos os elementos da minha checked list box, mas passar todos para false. Então reparem o que é que vai acontecer agora quando eu executo. Se eu clicar em todos, todas são checadas. Se eu clicar em nenhum, nenhuma delas é checada. Reparem que o comportamento é independentemente do facto, ou acontece independentemente do facto de eu ter ou não ter elementos selecionados. Temos aqui todos. E se eu tiver nenhum, ele pura e simplesmente limpa. O que vai acontecer agora é simplesmente fazer aqui a operação que permite ir buscar todos os elementos checados e, ao clicar em apresentar, ele passá-los ali para a minha list box. Então, neste caso, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos aqui ao evento do apresentar e vamos primeiro buscar a coleção dos elementos que estão com a check ativa. Para isso eu vou utilizar uma variável dinâmica, o var. Okay? Não é do tipo string, não é do tipo int, não. É uma variável dinâmica. Pode absorver qualquer tipo de objeto. Então eu vou colocar aqui com o nome selecionados. Vai ser igual a lista 1, ponto, e agora vou buscar a coleção de todos os itens que estão com a checked. E para isso eu vou utilizar o checked items. Okay? O checked items é uma coleção. O que é que significa uma checked item collection neste caso? Significa que eu estou a passar para o interior de selecionados todos os elementos da minha lista 1, mas apenas aqueles que têm a checked marcada. Os outros que não têm a checked marcada não vão contar para esta história. A seguir, eu vou limpar a minha lista 2.items.clear
para que no decorrer das experiências, obviamente, eu tenha sempre uma lista limpa. E agora vou simplesmente fazer uma iteração for each por cada. E agora reparem o que vai acontecer aqui. Eu usei o code snippet automático do Visual Studio Code, ou melhor, do Visual Studio Community neste caso, para colocar aqui o for each e utilizar o var. O var porque é do mesmo tipo dos selecionados, ok? Então eu vou colocar aqui nome, por exemplo, que existe dentro da coleção dos selecionados. Vocês poderiam chamar, por exemplo, funcionário, por que não? E agora vou simplesmente fazer o seguinte, lista 2, que é a listbox.items.add, e o que é que eu vou adicionar? Vou adicionar o funcionário, ok, mas tenho que o converter para .toString. Vamos então verificar qual é o comportamento da nossa aplicação. Neste caso, se eu clicar em apresentar, não vai aparecer nenhum. Vamos selecionar aqui o número 10. Eu vou clicar, temos o funcionário 10. Se eu retirar o funcionário 10 e selecionar apenas o 12, o 14 e o 15, vamos ter o 12, o 14 e o 15. Temos aqui todos, temos aqui nenhum e temos resolvido o nosso desafio.